A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um programa A Bíblia e a Família, um programa realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. E hoje nós vamos estar falando sobre a importância da oração na vida conjugal e familiar. Então, um tema super importante e necessário, atual, e é muito importante que você acompanhe até o final e seja abençoado ouvindo a palavra de Deus. Neste momento, nós vamos fazer uma oração para começar o nosso programa, ouvir a palavra de Deus, cantar louvores, porque Ele é bom e é digno do nosso louvor. E nós vamos primeiro orar, em seguida nós já vamos ouvir um louvor, amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra está disponível para nós. Nós te damos graças pelo conhecimento que nós podemos adquirir por meio dela, ao teu respeito, a respeito de nós mesmos, a respeito daquilo que nós podemos praticar na nossa família, na nossa vida conjugal, para que em todas as áreas da nossa vida nós possamos te agradar, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, é isso que nós almejamos e buscamos realizar. Te agradecemos por essa palavra que é viva e eficaz e não volta vazia, sem fazer, sem prosperar naquilo que foi enviado. E nós te agradecemos por essa oportunidade de compartilhar, de estudar, de refletir sobre a tua palavra nesta noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos a um louvor. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Estamos de volta para falar sobre o assunto oração, a importância da oração na vida conjugal e familiar. E para falar sobre esse assunto aqui comigo, responder algumas questões, está o meu esposo, Marcelo Moura. Olá, boa noite, Graças e paz, E nós vamos começar perguntando já para ele, para que ele possa explanar um pouco sobre esse assunto, e a gente vai conversando aqui. Qual é a importância da oração na vida conjugal e familiar, que é o tema
do programa de hoje. A oração, a paz do Senhor, né, como eu disse anteriormente, e a oração ela é a base para a família cristã. Através da oração, e a gente está falando no contexto familiar, nós nos comunicamos com Deus, né, quando nós estamos em oração. E que a gente falou, e uma das maiores deficiências hoje no lar, no contexto cristão, é a falta de comunicação. Então, a importância de a gente orar ao Senhor é se comunicar com Ele. É vital a comunicação com Deus, né? Então, puxando isso para o lado familiar, também é vital que a gente se comunique com os nossos familiares. Então, a importância da oração nesse contexto conjugal e familiar é que nós vamos nos expressar ao nosso Deus. Vamos se comunicar com Ele, vamos expressar a nossa fé, a nossa gratidão, né? Ser grato por aquilo que Ele tem nos dado. Também compartilhar com Ele as nossas necessidades e também os nossos sentimentos. Porque nós somos um ser seres que possuímos sentimento também. Então, às vezes a gente está com uma coisa tão presa lá e a gente não compartilha com o próprio Deus, né? A gente já não compartilha com o nosso próximo, os nossos mais próximos são os da nossa casa. E além de não compartilharmos com a nossa família, não compartilhamos também com Deus, né? Vai depender de como você foi criado, né? A falta de comunicação pode prejudicar a sua vida de oração. Então, se você não era aquele que se comunicava muito com seu pai, natural, pode ser que também você venha ter essa deficiência na sua vida espiritual também, né? E trazer isso para dentro do seu contexto familiar. Fazer com que uma coisa que era para ser praticada diariamente, possa ser que você venha nem dar importância a isso. Então, a importância da oração na vida conjugal e familiar é a comunicação primariamente é a comunicação com o nosso Deus. Quando eu falo de oração no contexto familiar, eu me lembro de Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Eu queria ler com você. Se você tiver uma Bíblia na sua casa ou no seu celular, que é mais fácil, mais rápido também, né? Onde você puder ter a sua Bíblia, digital ou próprio tradicional, né? Em Mateus capítulo, o Evangelho de Mateus capítulo 18, segundo escreveu Mateus, o capítulo 18, versículo 19, diz assim: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, tá vendo aqui ele fala, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aí no versículo 20 ele acrescenta, porque onde estiverem dois, mais uma vez ele repete, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Eu vejo duas palavras fortes aqui, Soraya, que é a palavra, no versículo 20, reunidos, e no versículo 19, concordarem. A palavra reunidos e a palavra concordarem. Então, ele está falando aqui de união. Primeiro princípio básico de uma oração, no versículo 19 diz, em verdade vos digo que se dois dentre vós. Então, por que não colocar o casal nesse contexto, né? Marido e mulher, nesse contexto aqui desse versículo, se dois dentre vós, sobre a terra, né, concordarem. A primeira coisa que tem que haver na oração é a concordância. E quando é que eu sei que não há concordância até depois de uma oração? É você terminar a oração e perguntar, e aí, meu amor? Seja lá como você chama sua gatinha, né, sua esposa, né? E aí, meu amor? Você está crendo nisso que nós oramos agora? E ela vai dizer, quem sabe, talvez. Já não houve concordância. Isso é discordância. Concordância é a pessoa estar ligada no mesmo propósito. Se nós acabamos de orar, dois entre vós, primeira coisa que tem que ter, concorda. Você concorda comigo? Vamos pedir isso ao Senhor. Nós estamos precisando disso. Ou queremos que uma intervenção divina nessa área da nossa família, nessa área do nosso emprego, nessa área da nossa empresa. Seja lá qual área for que precisa de uma intervenção celestial.
Porque ele fala aqui, né? Se lhe é concedida por meu Pai, ele está nos céus. Mas primeira coisa, antes de Deus concordar ou conceder, na verdade, algo que você está pedindo, qualquer coisa que seja, eu estou voltando o versículo de trás para frente, né? Qualquer coisa que Deus vai conceder para você, o que você está pedindo, seja qualquer coisa que for, primeiro tem que ser a concordância. As pessoas pulam a concordância e vão pedir qualquer coisa a Deus. Mas como é que ele vai conceder se não há concordância? Primeira coisa, se você vai orar com sua esposa, primeiro os dois têm que concordar, tá no mesmo princípio, mesmo propósito. Não, eu creio, vai ser, vamos orar, vamos acreditar que vai acontecer, que Deus vai intervir nessa causa e vamos ter uma resposta da parte de Deus, né? Deus vai nos responder, que ele promete aqui. Você vai pedir qualquer coisa que porventura pedir, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Primeira coisa, Deus ele tem o interesse de responder a oração. Por quê? Eu vejo a oração como um prêmio para a comunhão. Oração é um prêmio para a comunhão. Como assim, Marcelo? Você tem comunhão com o Pai e, consequentemente, você ganha um brinde por isso. É resposta das suas orações. Então, Mateus capítulo 18, versículo 19 diz: em verdade vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e esses dois aqui eu coloquei marido e mulher, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E onde há a presença do Senhor, né, ali a abundância, ali a provisão, ali a cura, ali, né, a graça de Deus vai alcançar e vai mudar alguma coisa na sua vida. Então, o primeiro princípio, 2 pessoas, já parte do primeiro princípio. Basta apenas 2 pessoas para fazer um movimento grande nos céus, né? Apenas 2 já começa um movimento grande nos céus. E veja isso aqui também, Soraya, esse versículo, para pessoas, até pessoas solteiras, casais, como eu digo, pessoas que estão noivas, estão namorando, né? Vai orar a respeito, orar em concordância, no mesmo propósito, né? Que primeira coisa que vocês têm que ter é um propósito único. Tem que haver a união antes do casamento, né? Vocês têm que ter um mesmo propósito. Então, uma das coisas que é bom que aconteça é a oração. Orar antes, Senhor, nos ajuda, né? Para o casamento, para as coisas que precisam para um casamento, as coisas que precisam para o futuro. Então, os jovens que precisam, que almejam, né, se casar, orem juntos no propósito, né? Hoje tem tanta tecnologia, não precisa você estar tão junto para a oração, mas você abre uma comunicação em vídeo, né, pelo próprio WhatsApp, e vão orar junto, uma hora de um canto, outra hora do outro, né? É longe, mas num propósito único, porque o propósito é do coração. É isso? Isso mesmo. No começo você falando sobre o diálogo, né? Que a oração é conversar com Deus, é o diálogo. E isso é até um tema que é o problema de muitos relacionamentos. Justamente a falta de diálogo entre o casal, que a gente fala muito, é muito abordado, a falta do diálogo no casamento, né? Mas aí entra esse diálogo também, que o casal não precisa só preservar entre eles o diálogo, mas também com Deus, dentro da sua vida conjugal, dentro da sua vida familiar, né? Então passa a ser muito mais forte esse elo, porque além de você estar conversando com seu marido ou com sua esposa a respeito de algo, porque a oração é uma conversa, você está expondo ali o seu coração, as suas necessidades, né? E também chamou para esse diálogo a pessoa mais importante, Deus, né? Aquele que pode solucionar os problemas da sua vida conjugal, familiar, pessoal. E nessa passagem que você leu, esse contexto, ele começa falando, né, de um irmão que peca. Se o irmão pecar contra você, a eles dá todas as recomendações, eles dão as recomendações do que deve ser feito, né? E no 18 ele diz: digo a verdade, se vocês concordarem, depois de tudo isso, se vocês concordarem a respeito do resultado, vamos dizer assim, desse negócio, vai estar ligado no céu, né? Cumprindo aquilo que eles estavam ensinando do que deveria ser o procedimento.
Mas aí ele não fica aí. É como se tivesse lembrado de algo, né? Ele diz, também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Aí vem a palavrinha pois, no versículo 20, né? Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome. Então eu gosto de ver sempre assim, a concordância, como você falou, tem que estar presente, porque não tem como ligar algo entre 2 pessoas, a própria Bíblia diz, né? Se 2 não estiverem de acordo, como é que vai andar junto? E como é que ora junto? Né? Se não tem acordo ali. Então, primeiro precisa haver um acordo no casal, né? A gente vai dizer, vamos, a gente precisa orar sobre isso. A gente está passando por essa necessidade aqui, por esse problema aqui. A gente precisa de socorro nessa área. Então, vamos orar a respeito disso? Aí o outro vai concordar e vocês oram juntos e com certeza vai ter resultados, né? Mas aqui nessa passagem diz, né? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome. Também não é se reunir de qualquer forma, né? Mas se reunir, chamar, ter a certeza da presença do Senhor nessa reunião, nesse diálogo, nessa oração. Porque é no nome dele que nós alcançamos as bênçãos, é por meio de Cristo que nós somos abençoados, né? Então ele não pode ficar de fora. Então a oração, ela é muito importante. Eu estava lembrando aqui, falando de oração, a gente gosta de chamar de oração de concordância, quando alguém está concordando com você em alguma coisa na oração, de um momento que nós passamos, né, na nossa vida. Marcelo começou a trabalhar num determinado local e o salário dele era uma oportunidade muito boa, que a gente viu que assim era bom estar naquele lugar, entrar nessa porta que se abriu, porém o salário era muito pequeno. Então nós tivemos que nos desfazer do carro que tínhamos, né, porque não dava para pagar a parcela, mas a gente sabia que aquela oportunidade era melhor do que ficar com o carro, mesmo sendo necessário. E ele aceitou aquele convite e foi, mas aí nós dois, vendo a necessidade, né, financeira também, nos reunimos nesse propósito, como a Bíblia diz aqui, oramos juntos. E eu sempre digo para as pessoas, né, falando de oração no casamento e tudo, eu digo, não, eu particularmente já orei muito, já tive orações respondidas, mas a oração mais rápida que eu já tive na minha vida foi a oração de concordância com meu marido. Então eu até te estimulo a praticar isso, né? A praticar essa oração em concordância com seu marido e você vê a oração sendo respondida, porque se está de acordo com a palavra, não tem como fugir. O resultado é bom, é satisfatório, porque Deus está ouvindo, né? E eu gosto sempre daquele versículo que diz assim, esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, nós já sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se nós estamos segundo a vontade de Deus, aquilo que você orar e colocar diante do Senhor, vai se realizar. É entrar na oração, esse versículo que você acabou de dizer, de citar, é entrar na oração quase que com 90% a certeza da resposta, né? E o que é se orarmos segundo a sua vontade? Porque quando você diz assim, vontade de Deus, qual a vontade de Deus? Como é que eu vou saber a vontade de Deus? E esse versículo está dizendo, se eu orar segundo a palavra, que é a vontade de Deus, né? Porque você pode receber qualquer tipo de palavra, mas a que eu devo confiar é a palavra de Deus, né? Porque a própria profecia ela precisa ser julgada. Julgar é a profecia, né? Se toda profecia fosse Deus falando pela pessoa, não precisava de julgamento. Mas se a Bíblia diz julgar é a profecia e não o profeta, né? Julgar é a profecia. Como é que eu julgo uma profecia? Eu julgo a profecia pela palavra, né? Porque a própria palavra diz, se eu orar segundo a vontade de Deus, e é isso, se eu orar segundo a palavra, se eu orar segundo a promessa, então, primeira coisa que você deve fazer quando for orar é descobrir, será que isso é a vontade de Deus para a minha vida, né? Porque muitas pessoas, Soraya, não recebem resposta de oração porque Deus nunca quis dar aquilo para ela.
aquele tipo de coisa, né? Você nunca... eu vou dar um exemplo que veio agora, né? Você tem uma desavença com alguém, você diz, Senhor, eu oro para que o Senhor aleje aquela pessoa, ou faça alguma coisa, né? Alguma coisa desse tipo. Deus nunca vai responder essa oração, porque Deus não quer o mal de ninguém, né? Essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Então, se eu pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele me ouve. Então, a pessoa vai pedir um negócio desse, nunca vai ser respondido e vai achar que Deus está surdo ou algo desse tipo. Mas é porque não é a vontade de Deus. Primeira coisa que eu devo fazer para começar uma oração é Bíblia. Eu vou na Bíblia, se na Bíblia está escrito, é porque Deus quer. E se Deus quer, eu vou pedir para mim também, né? Se eu vou na Bíblia e não vejo base bíblica para fazer aquele tipo de oração, com certeza, nem adianta abrir a boca que Deus não vai responder. Então, primeira coisa, antes de você orar, muito antes de você orar, vá na Bíblia Sagrada. Se na Bíblia te promete, vá lá e ore. Se a Bíblia não fala, não promete, não precisa orar, porque não vai acontecer. Então, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, o que é que a Bíblia diz? Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos alcançado aquilo que temos pedido. 100% de vitória, né? 100% de certeza, gente. Você já se ajoelha sabendo, Senhor, é vitória se dá certo. As mentes férteis aqui funcionando enquanto escuta, né? Eu fico imaginando Deus, você orando, a própria palavra de Deus, é como se Deus estivesse escutando um eco da sua própria voz, né? Da sua própria voz. Então não tem como não realizar aquilo que Ele mesmo falou que ia realizar. E Ele disse, né? Eu velo sobre a minha palavra. Vigilância total para que se cumpra. Então Deus é o maior interessado, muito mais que você, de que aquilo que Ele colocou, né, e trouxe e veio para nós inspiração escrita, aconteça na nossa vida, porque no final de tudo, o nosso Deus ele vai ser honrado por aquilo que aconteceu na nossa vida, porque todos vão ver e vão dizer, só podia ser Deus fazer um negócio daquele. Então, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus pela resposta das nossas orações feitas, baseadas na sua vontade, que é a sua palavra. E não tem como, né, desassociar uma vida de oração familiar, conjugal, da palavra de Deus. Porque, como foi falado e ensinado aqui, não tem como conhecer a vontade de Deus de outra forma. Como é que a gente conhece? Através da palavra. Se a gente não tem o conhecimento da palavra, a gente pode orar? Sim, mas muitas orações não serão respondidas. E isso gera na nossa vida cristã também uma certa, vamos dizer assim, uma vida de oração frustrada, se é que posso dizer assim, porque você vai orar, vamos dizer, 100 orações, um exemplo, e tem 2 ali respondidas, não sei, será que funciona mesmo? 2%. E começa a duvidar, não é? Mas a questão não é que Deus não ouve, não é que Deus não quer, mas às vezes a gente está orando coisas que realmente estão fora da palavra. Deus olha assim, não posso fazer. Não que Ele não tenha poder, mas não está dentro dos princípios de Deus realizar essas obras, né? Vai contra o seu princípio divino. Então a gente precisa se encher da palavra. Em todas as áreas da nossa vida está cheio da palavra. E eu lembrei, só para encerrar essa parte, de uma irmã conhecida minha. Ela disse essa frase uma vez e eu gravei até hoje. Ela disse assim, orar a palavra é orar a resposta. É orar a resposta. Orar a palavra é orar a resposta. Então, se você ora segundo a vontade de Deus, você já está orando a resposta da sua oração. Enquanto a gente estava falando sobre oração, me lembrei uma vez que eu estava passando... Nosso filho tinha acabado de nascer, hoje é 20 e poucos anos, né? Enquanto a gente... 24 anos, quando a gente participa desse programa. E ele tinha acabado de nascer, e eu estava numa dificuldade, acho que eu estava desempregado, realmente estava desempregado. E eu fui para... Você olha para um lado, olha para o outro, não tem saída, ninguém tem solução, luz nenhuma brota, você fica perdido. E agora o que é que eu vou fazer? Eu me lembro que eu fiz 3 dias de oração, mas eu não coloquei o prazo para Deus, né? De forma nenhuma. Porque se o homem fosse colocar um prazo,
eu colocaria um meio-dia, assim, eu vou orar aqui meio-dia e no final desse meio-dia aqui, eu quero a resposta da minha oração. De jeito nenhum, que eu não mando em Deus, Deus é supremo sobre todas as coisas, mas eu comecei esse propósito, né, de oração, para que Deus abrisse uma porta, e o primeiro dia e nada, e o segundo dia e nada, eu não saía do quarto, né? E no terceiro dia, saía para comer, lógico, né? Para fazer as necessidades básicas, comer, dormir. Mas foram 3 dias. No terceiro dia, eu dei um pulo da cama. E quase que eu disse eureka, né? Que a gente diz quando a gente descobre alguma coisa assim, né? E Deus trouxe no terceiro dia memórias. Eu cheguei a pensamentos, ideias, e começou a brotar ideias na minha cabeça. E eu fui juntando as peças. Eu digo, isso aqui faz comigo, isso aqui. Eu dei um pulo quando a ideia estava pronta. Eu digo, agora eu já sei o que eu fazer. Me levantei, tomei um banho, me arrumei, saí e voltei com... A resposta foi ali, né? Deus trazendo aquela ideia. Mas eu voltei com uma fonte de renda, sabendo o que ia fazer. E me trouxe muito lucro essa ideia que Deus me deu. Então, se você está passando por algum problema financeiro, e às vezes as pessoas reclamam mais do que oram, né? Acho que dois recipientes de agradecimento, de reclamação e de oração. O recipiente de reclamação está mais cheio do que o recipiente de oração. Infelizmente, você só vai receber isso, reclamação, né? Você precisa encher o recipiente de oração, mais oração e perseverança. Se eu tivesse desistido do segundo dia, aí, como é que estaria naquele momento, né? O menino lá precisando, parece um passarinho, toda hora tá lá, né? Não conta, torceado, tá lá, toda hora comida, precisando, quase que recém-nascido, né, o menino. E Deus trouxe a resposta. Então, perseverança é uma das coisas que precisa ser acrescida à oração. Você precisa orar, mas precisa perseverar naquilo que você está pedindo a Deus, né? É um dos princípios para obter a resposta da parte de Deus. Sim. Vamos agora falar, a gente falou 2 exemplos nossos, né? Da nossa vida de oração, alcançando a nossa vida familiar, nossa vida conjugal, as nossas necessidades como família, mas nós vamos falar agora sobre casais que oraram na Bíblia a respeito de alguma coisa que era uma necessidade no contexto familiar deles, algo que eles desejavam muito, e eles buscaram ao Senhor em oração, né? E o primeiro casal que eu queria que Márcio estivesse abordando aqui, que nós vamos ver, é Isaac e Rebeca. Está lá escrito em Gênesis capítulo 25, Gênesis no capítulo 25, no versículo 19, fala sobre esse casal, né? Diz assim: são estas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Versículo 20, era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, já casou tarde, né? Filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac e Rebeca eram um casal que tinha uma bênção de Deus, né? Eles eram os herdeiros da promessa feita a Abraão. Mas o que aconteceu? Ela era estéril, né? Então, com 40 anos os dois se juntaram, mas ela era estéril. Versículo 21 diz: Isaac orou ao Senhor. Olha só. Isaac orou ao Senhor. Para tudo. Eu estava lendo esse versículo ali. Meu Deus, que coisa linda, né? Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Que coisa rara hoje em dia, né? Eu estava até falando outro dia com o nosso pastor, né, de fazer uma reunião de oração só para os homens, só para os sacerdotes, porque a gente vê o ciclo de oração de mulheres orando, mulher orando pelos seus maridos, nas vigílias é muita mulher, na igreja é muita mulher. Então vamos colocar esses homens para trabalhar também em oração, né? E quando eu vi isso aqui, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher. Eu achei maravilhoso. Isso é um reflexo do amor que ele sentia por ela. E agora eu vou deixar você continuar a leitura. Pode entrar
no assunto a hora que você quiser. Isaac, tá vendo? Ela teve a sensibilidade de perceber isso, né? Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Eu ia ler aqui tão rápido, né? Mas ele orou ao Senhor por sua mulher. Por quê? Ela tinha uma deficiência, e a Bíblia diz logo no mesmo versículo, porque ela era estéril. Porque ela era estéril. Então, homens, muitas vezes a gente vê o defeito, vê o erro, né? O erro não, vê o defeito. Vê a necessidade. Vê a necessidade. Não vamos falar em defeito, não. Vamos falar em necessidade. Muitas vezes o homem vê a necessidade, mas se faz de cego, né? Porque ele viu que a mulher era estéril e toda mulher, creio que a mulher deve ter o desejo, toda ela deve ter o desejo de ter filhos. E principalmente nesse tempo, né? E nesse contexto, Soraya, a mulher sem ter filho, né? Como a mulher era desprezada, humilhada, né? Pelos seus vizinhos, olhava... ela não foi abençoada por Deus, Deus não a abençoou. Recriminada, né? Então, o que é que ele fez? Olhando toda a necessidade da sua mulher, já pelo contexto social da época também, e pela necessidade também, e pelo desejo de ter um filho, né? E ele orou pela sua mulher porque ela era estéril. Primeira coisa, identifique o problema, ou identifique a necessidade. Homens, né? As mulheres, todo mundo tem uma necessidade. As mulheres são mais sensíveis nesse caso. Veja a necessidade da sua esposa. Identifique. Baseado nesse texto aqui, identifiquei a necessidade da minha esposa. O que é que eu vou fazer? Se eu não posso pagar nem comprar por ela, por essa necessidade, que no caso aqui não tinha como ele resolver, o que é que eu devo fazer? Apelar para quem pode resolver. E Deus pode resolver qualquer problema. Não existe problema grande para Deus que ele não possa resolver. Então ele foi o quê? Ele foi direto para Deus. Ele disse que ele orou ao Senhor. Amém? Ele orou ao Senhor. Então, primeiro foco, você precisa buscar ao Senhor. Muitas pessoas têm buscado todo tipo de coisa, Soraya. Quando vê fulano está buscando cicrano. Gente, foca em Deus. Busca somente ao Senhor. E as pessoas estão buscando e às vezes não tem resposta de nada. Por quê? Está buscando em um monte de coisa. Um monte de nomes. Buscando em um monte de nomes. Em vez de buscar no maior nome que é o Senhor. Isaac, ele orou ao Senhor. Não foi a coisa nenhuma mais. Esquece. Se te ensinaram errado, é hora de você voltar para a palavra. A palavra diz que não orou a um monte de nome, não. Ele orou ao Senhor, por sua mulher. A Bíblia não diz aqui, Soraya, o teor da sua oração. Mas eu creio que ele diz, Senhor, Rebequinha, né? Na sequência já diz. Né? Rebeca, ela precisa, toda mulher tem um desejo de um filho, sei lá qual foi o contexto da oração dele, né? Mas ele orou porque ela era estéril. E olha o que a Bíblia diz. E o Senhor. A gente vê assim, vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, né? A gente acha que foi tão rápido, né? Mas a gente não sabe o tempo que ele orou. Mas a Bíblia diz, né? Que foram 20 anos, né? Ele casou com 40, com 60 teve um menino. Tem gente que não espera uma semana. Já está desistindo. 20 anos. E o Senhor lhe ouviu as orações. Olha o que a Bíblia diz. As orações. A Bíblia não diz o Senhor ouviu a oração. A Bíblia diz que as orações, ele continuamente, ele não desistiu. Ele pode estar pedindo pela mesma coisa, mas ele orava constantemente. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E Rebeca, sua mulher, recebeu o milagre. E Rebeca, sua mulher, recebeu o que ela tanto queria. E Rebeca, sua mulher, realizou o seu sonho. E Rebeca, sua mulher, foi suprida da sua necessidade. Mas não aconteceu isso com Rebeca sem antes ter o dedo de Isaac. Isaac entrou na história, Soraya, fazendo o quê? Alguma coisa por Rebeca. E é tão lindo, você até chamou a atenção, né? Com o toque feminino aqui no programa. Que você reparou, foi coisa linda, Isaac orou. Lindo. Eu quero até assim, eu vou deixar uma dica, né? Uma dica não, um pedido. Coloca aí nos comentários do vídeo, né? Se você já orou pela sua esposa, pelo que você orou e Deus respondeu a oração, você que
que é casada, né? Qual a oração que você fez pelo seu esposo e teve a sua oração respondida, ou pelos seus filhos? Coloca aí nos comentários, porque também ajuda na fé daqueles que vão estar assistindo os vídeos e lendo os comentários, né? Às vezes a gente lê comentário de tanta notícia que não edifica em nada, e a gente está lá olhando os comentários e alguém vai estar sendo edificado lendo os comentários que você vai colocar aí dos resultados da sua oração. Eu quero ver os homens colocando aí, né? Eu orei pela minha esposa e Deus ouviu a minha oração. Gente, e Deus é tão maravilhoso. E olha o que aconteceu. No versículo 24 desse mesmo capítulo, nós estamos lendo Gênesis capítulo 25, falando sobre Isaac e Rebeca. No versículo 24 do capítulo 25, diz: cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Já pensou? Deus é tão maravilhoso que não deu só um, não, deu dois. Eu sou gêmeo também, né? Eu sei que não é brincadeira, não. Se achavam gêmeos no seu ventre, e um puxando o pé do outro. Eu sempre penso, quando eu vejo essa passagem, eu penso que eu devo ter puxado o pé do meu irmão, alguma coisa. E meu irmão saiu primeiro, né? E eu devo ter puxado o pé dele. No versículo 26 diz: era Isaac de 60 anos. Foram 20 anos, Soraya, no pé do Senhor, perseverando. Deus disse: rapaz, esse menino vai ter que ser gêmeo, porque o homem é perseverante. Quando Rebeca lhes deu a luz. E na época não tinha ultrassonografia, né? Qual exame que faz é a ultrassonografia, né? Para saber do menino. Não tinha como saber. Acho que vira aquele bucho grande da menina e disse: ei, rapaz, isso aí é um menino grande. Na né? passagem diz que ela começou a sentir mexendo, né? E o Senhor respondeu. Eles foram consultar o Senhor e o Senhor que deu o diagnóstico. Olha só. Que coisa maravilhosa. É isso, Deus deu o diagnóstico, né? Não tinha ginecologista naquela época, então Deus mesmo se encarregou de dizer: você está grávida, e serão 2. Que bênção, né, irmão? Deus é assim, Ele vai e Ele supre as nossas necessidades. Que maravilha esse testemunho desse casal aqui na Bíblia Sagrada. Como Deus faz as coisas, como Deus é detalhista, né? E nasceu os gêmeos, Esaú e Jacó. Né? Jacó. Pode... Eita, Deus bom. Então, você está vendo, ouvindo, na verdade, né, exemplos nossos no começo, casais na Bíblia que oraram ao Senhor e estão tendo as suas orações respondidas, né? Tiveram as suas orações respondidas. Você está acompanhando isso conosco. E eu quero que Marcílio também fale um pouco sobre esse segundo casal, que é Zacarias e Isabel. Que aí já vai estar no Novo Testamento, né? Um casal do Novo Testamento. Zacarias e Isabel. Lucas, capítulo 1. Vai lá no Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo 5. Zacarias e Isabel. Nós vamos ler. Vamos lendo o texto, vamos explicar algumas lições que nós podemos tirar aqui da história de Zacarias e Isabel. Muitas pessoas são os pais de João Batista, o evangelista, né? E muitas pessoas conhecem essa história. Se você lê o Novo Testamento, você deve conhecer essa história. Se você é novo convertido, você vai conhecer hoje. No versículo 5 de Lucas, capítulo 1, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Então ele era um homem que prestava serviço, né, ao Senhor, era um sacerdote, intercedia pelo povo, né? Quem conhece a história, o papel de um sacerdote da Bíblia na época do Antigo Testamento, vai saber quem era Zacarias. E ele estava participando do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha só, eles eram fiéis ao Senhor. Eles prestavam serviço à casa do Senhor como sacerdote. A Bíblia diz que ambos, a Bíblia foi bem clara em dizer, versículo 6, ambos
Porque quando olha sacerdote, então ele era mais justo que a mulher. Não, a Bíblia diz, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos. Por quê? Mais uma vez, Isabel era estéril. Então, tem aqui a deficiência, sendo eles avançados em idade. Então, além de ela ser estéril, Zacarias também era avançado em idade. Temos dois problemas aqui, né? A esterilidade de Isabel e também a idade avançada dos dois. Então, o problema aqui era dobrado, feito tapioca. Era que impossível acontecer alguma coisa aqui com relação a filhos. E a Bíblia diz que não tinham filhos. Então, às vezes a gente diz assim, mas fulano é tão fiel, fulano vai para a igreja, né? Quer falar? Não. Fulano é fiel, participa de todos os departamentos e ajuda nisso, e ao tempo todo chama ele aparece. E cadê a vida dele? Cadê a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa? É fiel na igreja, é fiel em todas as coisas, no horário, é fiel nos dízimos, é fiel em tudo. Mas cadê a vida dele? Eu acho que diziam isso aqui de Zacarias e Isabel. Eles são fiéis, a própria Bíblia diz aqui, ambos eram justos, mas não tem filho, não foram abençoados. Cadê Deus na história deles? Deve ter alguma coisa errada na vida deles, deve né? Ter, né? A gente não conhece os bastidores, a gente costuma dizer, rapaz, deve estar pecando, deve estar, né? A vida mal amanhada, como a gente fala na Paraíba, né? Deve estar alguma coisa errada. Mas vamos continuar a história para a gente ver. Versículo 8 diz, ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdote na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia lá fora, do lado de fora, orando. E eis que, quando ele estava lá dentro, queimando o incenso, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor, teve o medo. Né? Acredito que cada pessoa teria essa mesma sensação. Você está lá na sua vida cotidiana, de repente aparece um anjo na sua frente, né? Versículo 13, disse-lhe porém um anjo, Zacarias, é lindo demais, irmão, não tenha medo. Sempre o cartão de entrada dos seres celestiais é não temas. O cartão de entrada de Deus, irmãos, para a nossa vida, não tenha medo. Se temor acrescentasse alguma coisa na vida da gente, né? Se medo, né? O anjo não teria dito. A primeira coisa que ele disse, olha, não tenha medo. A primeira coisa que nós devemos tirar da nossa vida é o medo. O medo tem que ser banido da vida do crente, da vida do Filho de Deus. Não tenha medo. Agora, por que ele disse não tenha medo? Ele disse, porque a tua oração foi ouvida. Outro homem que orou pela mulher, Que gente. maravilha, Soraya. Isso na Bíblia. Mais uma vez, Soraya teve a sensibilidade de ver aqui. Eu ia passar direto. Acho que é porque eu sou mulher, né? Porque, não temos, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Qual foi a oração? Ele estava pedindo o que para ele? Riqueza. Eu quero virilidade para mim. Pode ser que ele tenha pedido, mas aqui diz, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Gente, Deus aproveitou a oportunidade. Deus é Deus maravilhoso, né? Ele pega as coisas sábias, né? As fracas para envergonhar as sábias, né? Mas olha o que ele fez aqui. Um casal que era a mulher estéril, o casal que tinha avançada idade, e o que ele fez? A semente desse casal foi o profeta que veio anunciar a vinda, né? O nascimento do nosso Salvador. Que coisa tremenda. Mas o que Soraya mais sensivelmente identificou que Deus respondeu a oração de Zacarias. E ele estava pedindo o quê? Pela sua esposa. Eu acho que para Deus é tão raro ver o homem orando pela esposa, que quando ele vem, meu Deus não, né? Eu mesmo, eu tenho que atender essa oração. De tão impressionante que foi, né? Que coisa maravilhosa. Irmão, não havia mais
esperança naturalmente. A gente, muitas vezes, se a gente ainda vê um facho de luz, um feixe de luz, né? Uma coisinha assim, ainda brilhando, ainda há esperança ali. Mas nesse caso aqui não tinha nenhuma não. Porque ele sabia que a esposa não podia ter filhos. Olha a idade avançada, e sempre tentando, né? Porque não tinha meios de prevenção. Por isso que antigamente se tinha muitos filhos. E ele viu que a mulher não dava filho, então não tinha jeito. Então não tinha aquele faixinho de luz assim, aquela esperança de que ia acontecer alguma coisa. E quando não há mais esperança, irmãos, a gente deve orar o tempo todo. Todo o tempo, como a Bíblia diz, orar em todo o tempo, né? No Espírito. Mas quando o problema é grande, ou quando não há mais esperança, nada, aí é que nós devemos orar também, mais ainda. E foi o que Zacarias fez. Orou pela sua esposa e o anjo, o próprio, olha só, o próprio anjo veio trazer. É bênção demais, irmão. E ele diz, ó, João, e em ti, versículo 14, haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. O João Batista trouxe alegria, né, para o povo, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, né? Não beberá bebida alcoólica, vamos trazer para o dia de hoje, né? E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Então a gente vê duas coisas aqui, não faça isso, mas pelo contrário, né? Vai ser cheio do Espírito Santo. Que é o que está lá em Efésios. Né? E tem muito crente, né? Não vos embriagueis com vinho que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aí muitas pessoas perguntam, mas irmão, é pecado beber, né? É pecado beber bebida alcoólica, é pecado beber vinho, né? Que o povo usa a técnica do vinho, né? Porque Jesus bebeu o vinho que não era alcoólico, para trazer isso para a realidade de hoje. É pecado beber vinho, irmãos, porque é o mesmo interesse que você tem de beber o vinho que é alcoólico hoje. Porque você não tem o mesmo interesse no mesmo versículo que tem lá dizendo, mas enchei-vos do Espírito. Porque você não vê me abordar e dizer assim, e como é que a gente faz para se encher do Espírito? Né? Uhum. As pessoas têm mais interesse em saber se pode beber o vinho e porque não tem interesse no versículo, no próprio versículo. No restante do versículo. O restante do versículo diz, mas enchei-vos do Espírito. Procure saber como. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, né, com salmos, hinos, cantos espirituais, salmodiando ao Senhor, com gratidão no seu coração, uma vida de gratidão, uma vida de louvor ao Senhor. Né? Então, eu gosto sempre de dizer assim, né? Na Bíblia você não vai achar um versículo dizendo não tome bebida alcoólica, tão imperativo. Mas quando você lê uma passagem dessa, de alguém que Deus tinha planos, de que alguém que foi gerado, né, pelo poder de Deus, e Deus diz como ele deseja que essa pessoa seja. Isso, João Batista foi um milagre. Um milagre com um propósito divino. Um escolhido por Deus com um propósito, né? E eu posso dizer, a sua vida é um milagre, irmão. A sua vida tem um propósito. Qual a sua diferença de João Batista? A diferença é que você não vai dizer mais anunciar o Salvador do mundo, mas você tem um propósito em Deus. Uhum. Deus tem um propósito para a tua vida. Cada pessoa nessa terra nasceu com uma... É tanto que somos chamados de corpo, né? O corpo é importante. Ó, isso aqui, meu dedinho, é importante demais para mim. Né? Com ele eu alcanço coisas que o meu dedo grande não consegue alcançar. Então, quando Jesus chama a igreja de corpo, ou quando a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, é porque cada pessoa tem sua função. E você não é menos importante que João Batista quando você está fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. E se você foi chamado por Deus, você tem que ver. João Batista também foi. Então, por que eu não entro nessa aqui também? Não beba vinho nem bebida forte, né? O vinho era bebida da época, a bebida forte eu sei que era alguma coisa que trazia dano para a vida da pessoa. Mas pelo contrário, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Crentes, vamos buscar as coisas espirituais, homem. Esqueça esse negócio de se eu posso fazer isso, eu posso beber, se eu não posso. Esquece isso. Vai se encher do Espírito. E orar. Né? Tanto interesse por coisas naturais, por que não se interessa pelas coisas do Espírito? Pelas coisas espirituais. Por isso tem muito crente fraco. Pô, fica nessa, se eu posso fazer isso.
Posso fazer isso ou não posso fazer isso? Vai buscar as coisas do Espírito. Vai buscar se encher do Espírito Santo. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não faça, né? Se já tem dúvida, já está dizendo. Esquece. Se o teu coração te condena, porque a Bíblia diz, se o meu coração não me condena, beleza, eu vou fazer. Mas se te condena, pronto. Já veio com essa dúvida, o coração está condenando. Então, não vai nessa E não leva esse versículo para o outro lado, né? E não leva esse versículo para o outro lado. E continua, versículo 16, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em idade. Eu acredito que essa tradução poderia ser assim no português. Como vai acontecer isso? Eu não sei o original aqui, eu não pesquisei, mas vamos dizer que ele tenha dito, como é que vai acontecer isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Então ele olhou a deficiência da esterilidade dos dois e disse: ô anjo, o senhor está dizendo uma coisa aqui, naturalmente é impossível de acontecer, viu? E era algo que ele estava orando. E era algo que, olha, e aí, a senhora falou bem. Então, é eu sempre gosto também de instruir assim. Às vezes a gente vê as pessoas querendo, eu digo adivinhar, mas não seria essa exatamente a palavra, como Deus vai fazer aquilo. Exatamente. E o nosso papel não é esse, não é dizer para Deus como Ele vai fazer aquilo. Mas a gente precisa orar, confiar que Ele fará, se está segundo a vontade de Deus, e descansar no Senhor. O meu papel é orar. O que é a parte do Senhor que só Ele pode fazer, Ele vai saber a melhor forma de fazer. Então não adianta a gente estar questionando, né? Como Zacarias orou, pedindo a Deus. Quando o anjo chega com a bênção, ele diz: mas como é que vai ser? E aí, eu acho que Zacarias teve um resultado para essa pergunta, que não foi nem uma pergunta, na verdade, né? A pergunta é como saber isso? Como posso ter certeza disso? Na sua está como posso ter certeza disso? Como posso ter certeza disso? É mais esclarecedor do que a minha tradução. Como posso ter certeza disso? Será que isso vai acontecer mesmo? Me dê certeza desse negócio? Né? E aí ele recebe uma... A gente vai continuar lendo, né? Continue lendo aí. Versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Ele está dizendo, ele teve que dar a carteirada em Zacarias, né? Eu sou Gabriel, eu sou o anjo, poderoso. Particular, né? O versículo 20 diz: todavia, eu sou ele, eu vim trazer notícia boa, mas todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. O cara estava orando para isso. A Bíblia diz que ele estava orando. O anjo trouxe a resposta e ele não acreditou, né? As quais a seu tempo se cumprirão. Então aqui vai se cumprir. O que faltava aqui? Só o tempo. Só é questão de tempo, irmão. Se você está orando à vontade de Deus, as coisas vão... Deus ouviu tua oração, Deus vai responder. Agora é no tempo dele. Não é no nosso tempo. A gente não manda em nada. Quem manda é Deus. É o tempo dele. E essa passagem traz algo muito interessante. Dentro do contexto da oração, né? Zacarias orou, né? Deus ouviu, enviou a resposta da oração, mas ele é exortado e fica mudo, sem poder falar, até o dia que acontecesse. Por que ele não continuou falando? Não é? Aí o anjo diz assim: porque não acreditou em minhas palavras. Então, aquilo que Zacarias, eu entendo dessa forma, né? Aquilo que Zacarias falou quando viu o anjo, na questão de como será e será, não é? Poderia gerar em Zacarias a incredulidade. E incredulidade não iria fazer com que o milagre acontecesse. Ao contrário. E às vezes as pessoas estão orando, ora 100 vezes por aquilo dali, mas quando sai da oração, às vezes desfaz o que pediu diante do Senhor com as próprias palavras de incredulidade. Querendo adivinhar como Deus vai fazer,
E aí quando vê, olha para o natural e diz, acho que não vai acontecer não, porque, meu Deus, é difícil demais. E começa a querer medir as coisas. Então nós temos duas decisões, né? Ou a gente confia ou não confia em Deus. Se você ora confiando em Deus, a gente precisa orar e deixar na mão de Deus. Não ficar questionando, duvidando, falando palavras de incredulidade, desfazendo a oração. Aí você ora a vida inteira por algo e, meu Deus, Deus não está me ouvindo não. Tá, só que ele está ouvindo a oração e a incredulidade. A oração e a incredulidade. E aí você desfaz a oração. E sem fé, a Bíblia diz, é impossível. Não é uma probabilidade, é uma impossibilidade. É impossível agradar a Deus. Então, como é que eu vou receber algo de Deus? Se eu não tenho fé suficiente para orar e acreditar que Deus pode fazer e quer fazer na minha vida, se eu estou orando à vontade dele. Andarão dois juntos se não houver acordo? Então, se você quer andar junto com Deus, você tem que andar em concordância com Deus. Como é que eu ando em concordância com Deus? Em concordância com a sua palavra. Se a Bíblia diz, eu creio, eu acredito e vou me fixar nela, na palavra, na promessa de Deus, né? Fazendo isso, eu estou andando em acordo com Deus. Andarão dois juntos se não houver acordo, né? As pessoas dizem, Deus está tão distante de mim. Eu sinto Deus tão longe de mim. Na verdade, porque deve estar algum desacordo. Andarão dois juntos se não houver um acordo, né? Então você precisa entrar em acordo com Deus. Como é que eu entro em acordo com Deus? Entrar em acordo com a sua palavra. Quando eu concordo com a palavra, eu creio na palavra, eu confesso a palavra, eu acredito na palavra, aí sim, Deus entrou em acordo comigo e automaticamente, se eu estou orando segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, Deus me ouve, como diz a sua palavra, e eu já tenho uma resposta daquilo que eu pedi em oração. Então, o anjo aqui dá uma advertência para Zacarias. Ele não acreditou, ficou mudo. E versículo 24 diz, para a gente terminar aqui, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. E aí eu vou ler na minha versão. Diga. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. E aí mostra como ela se sentia, como ela vivia, né? Sendo discriminada, se sentindo humilhada por não ter concebido um filho. E Deus livrou ela dessa vergonha, dessa humilhação, e deu um filho graças cheio à oração do Espírito de Zacarias. É interessante que não diz que Isabel orou, talvez ela desejasse muito. Ela deve ter orado, eu acredito. Mas a Bíblia não diz, eu acredito. Não diz. Então, já que a Bíblia não diz, eu acredito que ela não orou. Vamos dizer assim. E aí a gente tem vários tipos de pessoas, né? E agora veio assim na mente, né? Tem pessoas que pensam da seguinte forma: se eu não engravidei, é porque não é a vontade do Senhor. E aceita aquilo. Talvez esse tivesse sido o posicionamento de Isabel. Mas Zacarias, no seu dia a dia, via o que as pessoas falavam, como ela era tratada, e viu aquela necessidade na vida de Isabel e orou por ela, né? Então, e Deus ouviu, dando-lhe aí o profeta João Batista, cheio do Espírito, para fazer uma obra única. Desde o ventre, né? O menino já se mexia na barriga da mãe. Poderoso, a Bíblia diz, né? Em palavras. Deus, quando Deus faz, é assim: um deu gêmeos, o outro deu já se mexendo dentro da barriga da mãe, cheio do Espírito Santo. Gente, Deus, quando ele entra no negócio, é para mudar a vida da pessoa, né? Mas precisa o quê? Da nossa ação de fé. Tanto que Zacarias não creu e foi recriminado pelo anjo que trouxe a mensagem de Deus. Então não é somente jogar palavras ao vento, você precisa acreditar no Deus que você está orando, que Ele pode todas as coisas. O texto vai passando e vai falar sobre o anjo Gabriel chegando à própria Maria, a mãe de Jesus, né? E diz, olha,
no versículo 36, diz assim, ó, Isabel tu aparenta igualmente, né, através de um milagre, concebeu um filho na sua velhice. Aí o anjo diz, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Diziam ser estéril. Deus muda quadro, gente. Pode lhe chamar do que for, mas quando há alguém orando, acreditando, firme no propósito. E como Deus lhe vê, né? Porque aqui ele está falando do próprio Deus. As pessoas viam ela dessa forma, mas como Deus via? Deus via ela como a mãe de João Batista. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo. E o versículo 37 é a cereja do bolo, quando diz, né? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas preste atenção numa coisa nesse versículo 37. A Bíblia não diz porque para Deus não haverá impossíveis. A Bíblia não diz. A Bíblia diz porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por que esse finalzinho? Porque não tem, irmãos. Se você quer algo impossível, um milagre, que aqui é um milagre, aconteceu os 2 milagres, tanto da parte de Isabel como da parte de Maria, né? Que ela concedeu o filho sem contato pessoal com o homem, sexual. Porque para Deus não há impossíveis, mas eu tenho que ter a palavra. Eu tenho que ter a promessa. Quando eu tenho a palavra, quando eu tenho uma promessa, Deus vem intervir no impossível, tornando isso possível. Então, se você acredita, mas primeiro você precisa ter a palavra. Muitas pessoas esfriaram na fé, esfriaram na comunhão com Deus, porque oraram, porque oração não é só pedir, dá-me, né? Oração é ter comunhão com Deus. Mas dentro daquela comunhão lá, eu vou e jogo um pedido para Deus, né? Senhor, estou precisando disso aqui, me ajuda, nas minhas próprias forças eu não consigo, né? Porque, irmãos, eu vi um grande pregador dizendo assim, aquilo que eu posso fazer, eu vou lá e faço, mas o que eu não posso fazer, eu deixo para Deus fazer. Então, o que está ao alcance das minhas mãos, eu vou lá e realizo, eu mesmo faço. Mas quando não tem como eu realizar, aí sim, é hora de Deus agir. Então, aquilo que é possível, vai lá e faça, mas o que é impossível, Deus vai fazer por você. E agora a gente vai ver Deus agindo no último casal dessa noite, né, desse programa. Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse programa. É Elcana e Ana, para encerrar os casais desse programa. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos lá abrir em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, é isso? Isso. Versículo 1 ao versículo 10. Versículo 11. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, e depois só o versículo 20. E eu gostei da sua tradução, queria que você lesse, por favor, Soraya. Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando?
Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 20. Versículo 20. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Que lindo, né? Deus. Pode comentar, Soraya. O que você achou lindo? É lindo, né? O sentido do nome, né? Samuel, eu o pedi ao Senhor. É algo que eu vi diferente aqui nessa passagem, que a gente vai lendo a palavra de Deus e vai vendo coisas diferentes que a gente não tinha percebido antes, né? É que diz que no versículo 7, diz que isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, ela era provocada, chorava e não comia. A Bíblia não diz que Ana orava, só diz que ela chorava e não comia. Então, todo ano Ana fazia o quê? Chorava e não comia. E nada de filho. De orar, e nada. Não é? Chorava e não comia. E não comia. Fazia jejum forçado. É. Com raiva, né? Aqui não está escrito que ela orava. Talvez ela, com certeza, se eles iam ao templo, ela fazia algum tipo de oração, mas não diz que ela pedia um filho. Porém, no versículo 9, diz o quê? Que certa vez, aí nessa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E quando diz que Ana se levantou, eu acredito que ela, mesmo com a alma ainda amargurada, como diz aqui, chorando muito, mas ela estava se levantando por dentro também. Não era só uma ação física exterior, mas era algo espiritual. Ana disse: não, peraí, chega de chorar e não comer, eu quero comer e quero me alegrar. E o versículo 10 é como se fosse mesmo sem vontade, né? Porque ela disse que Sem ela estava com a amargura da alma, né? Anos, né? Chorando e não comendo, chorando e não comendo. Orou ao Senhor e chorou abundantemente, né? Quantos crentes que não choram mais, né? Quantos crentes que não derramam mais lágrimas em oração, né, eu toda vez choro. Os irmãos pensam até assim: coitada dessa irmã, né? Deve estar passando por problema que não para de passar, porque quando eu me ajoelho para orar, ou estou orando ao Senhor, eu choro. Chore menos, minha filha, senão o povo vai pensar que você está... Eu digo que eu choro nos pés do Senhor para rir quando sair de lá, não é? Encontrar forças nele. E aqui é a única vez que diz que Ana se levantou e orou. E quando ela ora, né, a oração dela, o voto que ela fez, a gente vê no versículo 20 acontecendo. Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então, eu não sei fazer como os irmãos gostam de dizer, né? Qual é a sua necessidade? Às vezes é um filho, como Ana, como Rebeca, como Sara, como tantas mulheres da Bíblia e fora da Bíblia que você deve conhecer. Pode ser outra necessidade no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Possa ser algo totalmente diferente de um filho, não é? Mas no resultado final de tudo aquilo que nós falamos aqui, nós podemos dizer para você: confie no Senhor. Coloque diante dele as suas necessidades, como orando. Será que Deus quer lhe ver bem? Será que Deus quer ver você sendo humilhada ou quer ver você alegre na presença do Senhor? Então, conheça a palavra do Senhor, busque conhecer a vontade dele para a sua vida. O que Deus tem para mim? O que é que a sua palavra diz que ele tem para mim?
Busca conhecer essa verdade e coloca as tuas necessidades diante do Senhor e seja alcançado pelas respostas das suas orações. Porque essa é uma palavra, como contém nela mesma, poderosa, viva, eficaz. Ela vai cumprir o seu propósito. Se você confiar no Senhor, orar a palavra do Senhor, a vontade dele para a sua vida, amado, creia que o impossível Deus pode fazer na sua vida, porque é impossível para nós. Na nossa mente limitada, pensando naturalmente, querendo se acostumar com o que é natural e físico. Mas eu queria te lembrar também nessa noite que nós não somos naturais, nós somos espirituais, pertencemos a uma pátria celestial. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos no corpo. E um dia nós voltaremos de onde nós viemos. Então não esquece destas verdades. Você tem um Pai que é poderoso, amoroso. E se você crer e conhecer a vontade de Deus, Ele pode alcançar a sua vida. Ele pode sim responder às suas orações, por mais difícil que você ache que seja o seu problema. Amém? Amém. Então, eu vou chamar um louvor. Lembrado aqui. E a gente volta daqui a pouco. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, cravando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? O amigo. Queremos agradecer a sua presença junto conosco aí do outro lado, participando conosco. Deixa os teus comentários, compartilha esse vídeo com outras pessoas, com outras famílias, para que elas possam também ser abençoadas através da palavra de Deus. Eu queria que Marcílio orasse, agradecendo a Deus por mais um programa. Vamos agradecer ao Senhor por esse programa. Então, oremos juntos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de poder ministrar a tua palavra, de poder, pela ajuda do teu Espírito, poder trazer verdades da tua palavra, esclarecimentos da tua palavra, àqueles que nos assistiram neste programa. Que o Senhor possa alcançar e aquilo que eles ouviram e pegaram para si como revelação divina, como as verdades da tua palavra, eles possam praticar e ver os resultados da tua promessa, da tua palavra, Pai. Colocamos a vida de cada família que nos assistiu ao teu cuidado, a tua proteção e direção, que o Senhor os guarde do mal, dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, e que o Senhor possa alcançar a família através
do poder da oração, Senhor, trazendo essa convicção interior no coração de cada família, de buscar ao Senhor mais e mais em oração, na busca pela Tua palavra, pela Tua promessa, para que aquilo que o Senhor tem para a vida deles venha acontecer, venha se concretizar. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Até o próximo programa, se Deus quiser.